Olá pessoal, sou Elisângela da Neuropsifar. Eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Hoje vamos dar continuidade ao intensivão de neurociências. O curso de imersão gratuito tratando de redes neurais artificiais. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal, Neuropsifar. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Olá pessoal, meu nome é Elisângela e eu sou neuropsicóloga. Meu nome é Paulo e eu sou engenheiro eletricista. Hoje falaremos da interface entre a rede neural natural e a rede neural artificial. Então, iniciando aqui pelo neurônio, neuroanatomicamente falando, né? O neurônio, ele é composto do quê, né? Ele é um corpo celular. Ele é composto de dendritos, né? Ele tem o corpo celular, a parte onde há organelas e material genético, né? Segue em direção para o axônio, composto por bainha de mielina, né? E terminando, né, o axônio nos botões sinápticos, né? Então, o neurônio, neuroanatomicamente falando, ele é composto, então, né, dessas partes, né, que é os dendritos, corpo celular, o axônio e o botão terminal. Essa seria a parte neuroanatômica, né, do neurônio. Ok. Bom, um neurônio artificial, nós abstraímos uma série de características para torná-lo mais simples e para que a execução do programa seja mais rápida. Então, nós temos um neurônio, nós temos uma série de entradas. Cada entrada vai ser atribuída um valor numérico, que é um peso. É feito um somatório desses sinais e nós vamos ter então o sinal de ativação. O sinal de ativação é aplicado aqui numa função não linear que vai limitar o valor da saída entre -1 e 1. É interessante porque comparando o seu neurônio, né, que seria aqui de neurônio artificial, né, com o neurônio neuroanatômico, né, natural, eu vejo aqui que há essas entradas. Né? Essas entradas aqui, para mim, já estão parecendo sinapses. Né? Como que seria isso? Porque, para mim, o neurônio, ele é esse corpo aqui, essa célula. Né? Ele tem esses componentes. Então, na minha visão, né, que não é computacional, né, essa parte sua aqui, né, que você introduz na figura, ela seriam outros neurônios e aqui seria a parte da sinapse com esse neurônio. Você está correta, porque para nós aqui, nós vamos ver até no próximo slide, né, o peso é a sinapse. Só que eu não consigo representar o neurônio sem as suas entradas. Matematicamente, não estaria incorreto. Por isso que nós optamos por representar dessa forma em inteligência artificial. Certo, então. Bom, então, dando sequência, né, a sinapse em si, né, já que a gente viu aqui o neurônio, né, como que seria essa explicação, como que seria uma sinapse, né? Então, a sinapse, ela, na representação que eu trago aqui, ela é uma área onde você tem um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré-sináptico, ele tem aqui essa liberação de neurotransmissores que vão ficar nessa fenda sináptica, depois ligar-se, né? Aqui há uma representação do neurotransmissor ligando-se a um receptor, né? E aqui vai haver uma cascata enzimática que vai proporcionar alterações aqui genéticas, né? Vão ser produzidos RNAs, né? E também segue-se o potencial de ação seguindo o axônio e indo até o botão, né, sináptico para estimular outros neurônios. Porém, como é que seria essa, né, para você, assim,
nessa questão do artificial. Para as redes neurais artificiais, essa ligação sináptica ela vai estar representada por um peso que é um valor numérico. Então, quanto maior for o valor desse peso, significa que essa conexão é mais forte. Quanto menor, significa que a conexão é mais fraca. Podendo, inclusive, ser zero, ou seja, não ter nenhuma conexão entre os dois neurônios. Então, a gente, de novo, a gente abstrai toda essa complexidade que nós temos nos neurônios naturais no modelo mais simplificado possível para o neurônio artificial. É interessante porque, para mim, essa questão de peso, ela traz uma outra questão, que é o potencial de longa duração. Nós temos na área aqui de neurociências, de neuroanatomia e tal, os potenciais de ação aqui, os potenciais de longa duração. Eu não sei se é a mesma coisa para você, mas o que seria aqui, os potenciais de longa duração, eles são uma somação. Eles são várias sinapses que disparam juntas, como a lei de Weber, elas disparam juntas e vão estimular uma rede de neurônios ali. Então essa somação espacial, aqui a gente pode ver que teria aqui um potencial de normal, que ele é um potencial fraco, não há uma somação de sinapses que disparam juntas, tá? Ela seria uma sinapse simples, fraca, E aqui nós temos um potencial de longa duração, onde há uma somação de sinapses disparando juntas. Então, é uma rede de neurônios disparando junto. E isso eu vejo como uma diferencial de pesos. Eu não sei se para você é a mesma coisa. Como é que seria? Como a nossa representação do neurônio é mais simplificada, eu não sei se a gente consegue fazer essa comparação direta entre o natural com o artificial. Para mim, se eu tentasse fazer essa comparação, eu diria que esse sinal mais forte seria as entradas. Então, toda vez que eu tiver aqui uma entrada mais forte, significa que eu vou ter um valor numérico maior aqui na entrada. Mas, de novo, eu não sei se dá para fazer essa correlação direta, tá? Por quê? Porque nós simplificamos bastante o neurônio artificial. Certo. Então, trazendo aqui a questão de redes, o que é uma rede neural, Então, aqui nós temos uma rede neural natural, neuroanatômica sendo apresentada. Em geral, vocês pode-se ver aqui neurônios, E aqui tanto dendritos como axônios, sendo representados, ligando neurônios entre si, formando uma rede, intrincada, de estimulação, de contato, de correlações entre esses neurônios. Como que é para você uma rede neural? Certo. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma rede neural conhecida como Multilayer Perceptor. Então, nessa rede, nós temos várias camadas. Temos pelo menos a camada de saída, a camada de entrada e pelo menos uma camada intermediária. Todo neurônio numa camada está ligado a todos os neurônios da camada anterior. Então, esse neurônio da saída está ligado a todos da intermediária, esse da intermediária a todos da entrada, e a entrada, então, é o primeiro nível, Então, isso é uma rede, certo? E essas conexões, de novo, elas é atribuído um valor numérico que nós chamamos de peso. Você pode dizer, bom, mas numa rede neural natural, nem todos os neurônios estão conectados com todos. Bom, nesse caso, o nosso processo de treinamento vai atribuir um valor zero. Seria como se estivesse desconectando um neurônio do outro. Sim, então você colocaria pesos diferentes em cada neurônio. Em cada conexão. Então essa conexão, explica aqui para mim o que seria. Certo. A conexão, por exemplo, o neurônio de entrada, ele vai ter um valor que ele vai assumir, certo?
O valor que ele vai gerar no próximo neurônio vai ser o produto da sua entrada com o peso da conexão. Certo. Então, se essa conexão tiver um peso elevado, isso vai gerar um valor elevado para excitar ou não o próximo neurônio. Certo? E a excitação desse neurônio vai depender do somatório de todas as outras entradas, ou seja, o produto da entrada pelo respectivo peso. De certa forma não é muito diferente do natural. Né? Ele é inspirado, né? Inspirado no natural, né? Mas, de novo, é uma simplificação. Quem tem ciência que isso aqui não representa exatamente uma rede natural, né? Ela é uma rede neural artificial, é bem simplificada. A gente tenta abstrair as características principais da representação do conhecimento. Tá certo, então. Bom, aqui eu trago uma figura sobre reconhecimento visual, né? É uma figura do livro do Kandel, né? Então ele há aqui toda a parte de neurônios da recepção, né? Da percepção, né? E vão até a área responsável pela visão, que é o lóbulo occipital. Então, nessa área B1, né, seria a parte mais primária, né, de reconhecimento, e segue-se para a área visual 2, mas as importantes aqui, né, que a gente vê que tem o reconhecimento de cores é a V4 e o reconhecimento de movimento, que seria o V5 ou MT, né, seguindo, né, para aqui um reconhecimento de objetos, reconhecimento de faces, né? Então é um sistema bem complexo de reconhecimento visual que existe no natural, vamos dizer, no neuroanatômico, não trazendo aqui apenas humano, né? Mas vamos dizer aqui é um cérebro humano. Então é esse processo, né, que segue para o reconhecimento visual no humano, né? Como é que seria esse reconhecimento? Como é que seria essa questão visual na rede neural artificial? Bom, vamos pegar um exemplo que eu vou treinar uma rede para reconhecer se faces das pessoas estão com máscara ou sem máscara, certo? Nesse caso da Multilayer Perceptron, dessa rede neural artificial, existe dois momentos bem distintos. Existe um momento específico de treinamento e depois treinada eu vou usar a rede, ou seja, essa rede ela não aprende com o tempo. Certo? Tem dois momentos bem distintos. Primeiro eu treino, que é o processo que ela vai aprender. Uma vez que eu considero que o treinamento parou, ela não aprende mais. Nessa linha de programação. Exatamente. Existem outros tipos de redes neurais que vão aprendendo com o tempo. Então tem uma variedade ampla, certo? Nós estamos pegando aqui um exemplo, né, que é uma rede muito comum, que é a Multilayer Perceptron, que é muito utilizada, né? Então para explicar melhor como que é esse processo, eu vou pegar um exemplo. O que eu falei que seria o reconhecimento de pessoas com ou sem máscara. Então, a entrada, nesse caso da rede, uma imagem é composta por bits, né, por pixels. Cada pixel, por exemplo, poderia ser uma entrada na rede, ou seja, eu vou ter uma rede com uma quantidade muito grande de entradas. A minha saída seria uma saída única. Por exemplo, eu seria 0 se a face está sem máscara e 1 se está com máscara. Para cada entrada de pixels. Exato. Então, para cada conjunto de entrada de pixels, que é uma imagem, eu tenho que informar se está com máscara ou sem máscara, ou seja, se é 0 ou se é 1. Bom, no início do processo de treinamento, em geral, se atribui valores randômicos para esses pesos, ou seja, fatalmente no início, quando eu começar a treinar, o resultado vai ser bem ruim. Mas eu pego essa diferença entre o valor que eu obtive na saída para o valor que eu desejo obter, eu vou ter um erro, e com esse erro nós vamos aplicar uma série de formas matemáticas para ajustar os pesos. Repito esse processo muitas e muitas vezes até que nós consigamos zerar ou diminuir muito esse erro.
certo? Então esse é o processo de treinamento. Uma vez que a rede está treinada, eu posso pegar essa rede, apresentar, por exemplo, uma imagem que não estava no conjunto de treinamentos. Se a rede for bem treinada, ela vai conseguir generalizar e reconhecer se essa foto está com máscara ou sem máscara. Certo. Então, algo fundamental para esse processo de treinamento é que esse conjunto que foi utilizado no treinamento seja representativo. Certo? Se de repente eu colocar uma foto de uma pessoa que não estava no conjunto de treinamentos, se o treinamento for representativo, ele vai conseguir generalizar. Certo. Então, essa rede, então, depois treinada, eu posso então utilizar a rede. A partir daí os pesos estão fixos, certo? A rede não está mais aprendendo. Então é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Então, que aqui estamos nós, né? Nós somos casados há mais de 23 anos e fazemos alguns trabalhos juntos, como esses dois aqui, esses dois artigos que nós editamos juntos. Nesses dois artigos, nós buscamos unir a neuropsicologia com redes neurais artificiais. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva em nossos canais. E não esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você nos ajuda a produzir mais vídeos. Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos discutir sobre redes neurais artificiais. Então, nós vamos começar discutindo um pouco sobre redes neurais artificiais e, na sequência, nós vamos falar também um pouco sobre o seu processo de treinamento. Redes neurais artificiais elas podem ser aplicadas em engenharia e também em outras áreas, como, por exemplo, em neurociências. Algumas aplicações, então, vão em sistemas inteligentes, classificação e reconhecimento de padrões, sistemas de diagnóstico, predição de séries temporais, modelagem de sistemas dinâmicos e controles inteligentes. Obviamente, as redes neurais artificiais foram inspiradas nas redes neurais naturais. Então, a partir do cérebro, nós buscamos aí abstrair as principais características que estão presentes nas redes neurais naturais para então poder elaborar ou desenvolver as redes neurais artificiais. Então nós temos o cérebro, a figura aqui é o cérebro humano. O cérebro é composto por diversas redes neurais, diversos sistemas, subsistemas. A célula básica então desse sistema é o neurônio, onde o conhecimento está armazenado nas ligações entre os neurônios, entre essas redes, que são as sinapses. Esse é um processo eletrobioquímico, Então, a partir dessas características que nós temos nas redes neurais naturais, no cérebro humano ou no sistema nervoso, nós vamos, em engenharia, nós vamos tentar abstrair as principais características que são úteis para nós tentarmos desenvolver, então, as redes neurais artificiais. Primeiramente, esses sistemas são massivamente conectados, certo? Então, eles possuem uma alta complexidade, uma rede muito conectada. O conhecimento está armazenado de forma distribuída nas conexões. E o processo de aquisição de conhecimento é chamado de treinamento. Esse treinamento pode ser supervisionado ou não supervisionado. Aqui então nós temos uma figura que representa então um neurônio artificial. Notem então que esse neurônio tem diversas entradas. O somatório do produto da entrada pelo seu respectivo peso é chamado de sinal de ativação. Esse sinal de ativação é aplicado em uma função não linear para nós então termos a saída do neurônio, o seu valor de saída. Em geral, esse valor de saída está limitado entre 0 e 1 ou entre mais ou menos 1.
Aqui nós temos então alguns exemplos aí comuns de função de ativação. Então a primeira função que nós temos aqui é a semilinear. Esta é uma função bem simples, né? Ela satura aqui nessa figura entre 0 e 1 e tem uma reta com uma dada inclinação entre esses dois níveis. A segunda é conhecida como função logística, certo? Então ela pode ter algumas inclinações diferentes, dependendo aí do valor do P, que é o valor que está se multiplicando ali a exponencial. Essa função também satura entre 0 e 1. E por último, a função que é bem empregada é a tangente hiperbólica, certo? Essa tangente também pode ter inclinações diferentes, dependendo do valor ali, novamente, da constante P, que é aplicada na exponencial. A tangente hiperbólica, ela satura entre -1 e +1. Então essas três funções podem ser aplicadas aí, certo? O importante é que a gente consiga derivar essa função, porque a derivada nós vamos ver mais para frente que ela vai ser muito importante no processo de treinamento da rede. Aqui então nós temos uma rede que é conhecida como perceptron multicamadas, então é um tipo de rede neural artificial, nós temos diversos tipos, nós vamos focar aqui então na perceptron multicamadas. Então nessa rede nós temos primeiramente a camada de entrada, temos a camada de saída e também temos camadas intermediárias. Aqui eu estou representando no desenho uma única camada intermediária. Notem que cada esfera, cada círculo representa um neurônio. Então vejam que cada neurônio de uma camada está ligado a todos os neurônios da camada posterior, começando da camada de entrada até a camada de saída. Por isso que essa é uma rede massivamente conectada. As conexões entre cada camada, elas podem ser representadas então por pesos, certo? Um valor numérico real. Esses pesos podem ser representados de uma forma matricial, porque nós temos um vetor que representa os neurônios da entrada, um vetor que representa os neurônios da próxima camada. Como cada neurônio está conectado a todos os neurônios da camada anterior, então nós podemos representar ou modelar matematicamente como sendo uma matriz de pesos. Para cada camada, nós vamos ter então essa matriz de pesos. Então a matriz W1 para a camada de entrada e a matriz W2 para a camada de saída. Matematicamente, a nossa rede pode ser modelada como sendo o produto do meu vetor de entrada vezes a matriz W1 somado com o vetor de Bias. Esse resultado é aplicado em uma função de ativação, que vai ser a saída da camada intermediária. A saída da camada intermediária, então, é multiplicada pela matriz de peso W2 e somada com o seu vetor de Bias. Esse resultado pode ser aplicado novamente em uma função de ativação ou também, em algumas aplicações, o vetor ou a função de saída da última camada é linear, mas pode também ser aplicado em uma função de ativação não linear, depende aí um pouco da aplicação, certo? Bom, uma coisa importante, existe um teorema aí que diz que uma rede perceptron com duas camadas, ou seja, com uma única camada intermediária, é um aproximador universal de funções. Em outras palavras, um pouquinho mais técnico, ela é capaz de representar dentro de um hipercubo unitário qualquer tipo de função. Então eu posso representar qualquer tipo de função, desde que eu limite uma certa região ou área, né? O volume depende aí da dimensão da minha rede neural. Eu posso representar então qualquer função matemática, ou linear ou não linear, certo? Ou mesmo um conjunto randômico de dados. Em geral, o número de neurônios da camada de entrada e de saída vão ser determinados pela aplicação. Se eu estiver fazendo o processamento de uma imagem, a quantidade de bits que eu tiver na imagem vai ser a minha entrada.
E se eu quiser ter um dado resultado, por exemplo, imagens de pessoas que estão usando máscara, e a saída da minha rede vai ser se a pessoa está com máscara ou sem máscara, automaticamente só tem um único dado na saída. A entrada, como eu falei, vai depender do número de pixels aí, ou da resolução dessa imagem. Então, número de neurônios da camada de entrada e de saída são determinados pela aplicação. Porém, o número de neurônios da camada de intermediária, ou mesmo o número de camadas intermediárias que eu quero utilizar, não existe uma regra para determinar isso, certo? Não existe um valor, uma função ou um método para calcular isso e obter um número ótimo. Em geral, quem estiver projetando a rede neural vai ter que fazer alguns testes, certo? Variar esse número de elementos da camada intermediária, eventualmente também colocar mais de uma camada intermediária, apesar do nosso teorema afirmar que isso não é necessário, mas ele não afirma que ele é ótimo, certo? Que a solução será ótima, ele só diz que com uma única camada nós conseguimos modelar qualquer função. Eventualmente com duas camadas a gente possa se obter um resultado melhor, certo? Então vai ficar a critério do projetista, da experiência dele, fazer testes e tentar achar esse número, um número que dê um resultado melhor para a sua aplicação, certo? Então, tanto o número de camadas intermediárias quanto o número de neurônios em cada camada intermediária, vai ser um trabalho aí do projetista tentar encontrar, certo? Não existe uma fórmula de cálculo para isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, certo? Que ele seja útil aí no seu aprendizado. No próximo vídeo nós vamos comentar um pouco mais sobre o processo de treinamento da rede neural. Até lá! E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva em nossos canais. E não esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você nos ajuda a produzir mais vídeos. Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos continuar nossa conversa sobre redes neurais artificiais, discutir um pouco sobre o treinamento dessas redes. Primeiramente, esse é um processo complexo e não linear. Em outras palavras, não é possível o projetista da rede visualizar a rede e ele especificar numericamente o valor de cada peso da rede, porque é um processo muito complexo e é uma atividade praticamente impossível. Então nós vamos, a partir de uma série de regras e de algoritmos matemáticos, que esse processo de treinamento ajuste os pesos da rede. Para a rede MLP, Perceptron Multicamadas, esse algoritmo de treinamento é conhecido como retropropagação do erro ou backpropagation do inglês. Para realizar esse treinamento supervisionado, é necessário então um conjunto de dados de entrada e a sua respectiva saída, certo? Para cada dado de entrada eu tenho que saber qual que é a saída desejada. Por exemplo, no caso do reconhecimento facial de pessoas com máscara ou sem máscara, o conjunto de dados de entrada é a imagem, a quantidade de pixels ou a resolução que eu tenho nessa imagem. Esse vai ser meu conjunto de dados de entrada. A informação se para aquela imagem a pessoa está com ou sem máscara é o meu dado de saída. Isso tem que ser um valor numérico. Por exemplo, eu posso atribuir 0 para a pessoa sem máscara e o valor desejado de 1 para a pessoa com máscara. Sempre é possível nós aplicarmos algum filtro, certo? Tem vários softwares que fazem isso, para tentar diminuir a resolução da imagem, porque uma imagem com uma quantidade muito grande de pixels vai gerar uma quantidade muito grande de neurônios na entrada. Isso pode dificultar o processo de treinamento. Então nós podemos aplicar alguns filtros para tentar diminuir a resolução dessa imagem. A saída, nesse nosso exemplo, é simplesmente um valor numérico 0 ou 1. Mas é importante que para cada imagem eu tenho essa informação da saída.
No processo de treinamento, então nós vamos apresentar na entrada da rede um conjunto de entradas, que seria nesse caso uma imagem. Na saída nós vamos ter um valor numérico entre 0 e 1. Vamos comparar então com o desejado. Vamos obter um erro que vai ser aplicado aí numa função de ajuste. Essa função de ajuste é baseada no erro quadrático médio, ou seja, eu pego a saída desejada menos a saída obtida, elevo esse valor ao quadrado e aplico esse somatório para todos os dados, para todo o meu conjunto de entradas, certo? No final eu divido pela quantidade de elementos para obter o erro quadrático médio. Tendo então esse erro, nos interessa aí então a derivada desse erro em função dos pesos. Por isso que é chamado aí de gradiente descendente, certo? Esse valor é multiplicado por uma constante menos alfa, porque nós estamos interessados na direção onde a derivada diminui, certo? A derivada do erro diminui, porque nós queremos diminuir o erro. Se obtém então o valor do ajuste do peso, esse valor de ajuste vai ser somado com o valor dos pesos atuais para nós obtermos o peso da próxima interação. Esse é um processo então interativo, no qual eu apresento então todo o conjunto de entradas, obtenho todo um conjunto de saídas, repito esse processo. Cada vez que eu aplico então todo esse conjunto de entradas e tenho todo o conjunto de saídas, é chamado de época, certo? Então repito isso por muitas épocas. Esse processo então, como eu falei, pode ser demorado, dependendo da quantidade de dados de entrada e saída necessários. Após esse processo, a nossa rede vai estar então treinada ou ajustada para reconhecer pessoas com ou sem máscara. Quais são os problemas que podem acontecer no nosso processo de treinamento, certo? A primeira é a inicialização dos pesos. Quando nós vamos iniciar o processo, nós não temos nenhum valor para os pesos. Então, o mais comum é inicializar esses pesos randomicamente. E próximo de zero. Porque próximo de zero, a derivada da nossa função de ativação é máxima. Então nós vamos começar com um ajuste mais rápido se nós começarmos então aí com esse valor aleatório, randômico, próximo de zero. O processo não existe garantia de convergência, certo? O processo pode divergir, em vez de diminuir o erro, aumentar o erro. Ele também pode ficar preso em mínimos locais. A dimensão aí do nosso treinamento, cada peso é uma dimensão. Então esse processo tem uma dimensão enorme, certo? Dependendo da quantidade de neurônios da camada de entrada, da camada intermediária, da camada de saída. Fatalmente isso tem mínimos locais, certo? Então pode ser que o nosso processo de treinamento converja para um mínimo local e nunca chegue num erro, o erro estabilize, mas nunca chegue num erro aceitável para esse reconhecimento facial. Ou pode ser que o erro caia demais, a nossa rede se especialize exclusivamente para os dados de entrada e não consiga generalizar quando eu colocar um dado desconhecido. Isso é chamado de sobretreinamento ou overfit, certo? Então, treinar demais a rede pode também não ser muito bom para o nosso processo. Uma saída para isso é eu separar um conjunto de dados, que nós vamos chamar de conjunto de validação, no qual eu não uso esse conjunto de dados para ajustar os pesos, mas eu uso para avaliar o erro. Então, se a minha rede começar a se especializar demais no conjunto de treinamento, esse conjunto de validação vai chegar uma hora que ele vai começar a aumentar o erro. Então, dessa forma, você conclui que o teu processo de treinamento já está num valor bom, certo? Para você encerrar o processo. Um outro problema que pode ocorrer é o número de elementos na camada intermediária ser muito baixo. Nesse caso, nós vamos treinar a rede e ela nunca vai atingir um erro mínimo aceitável aí para o reconhecimento facial do exemplo que nós estamos dando. Bom, então quando interromper o erro, uma das saídas é utilizar esse conjunto de validação.
que a gente vai então, quando o erro do conjunto de validação atingir o valor mínimo, nós vamos encerrar o treinamento. Uma outra ideia interessante é ter também um contador de épocas e interromper o treinamento num dado valor de número de épocas, para não correr o risco de você nunca atingir um valor limite no erro, um valor mínimo do erro que você estabeleceu, e o treinamento não para nunca. Então é sempre bom ter esse recurso aí de número máximo de interações ou de épocas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós discutimos aí então o processo de treinamento supervisionado da rede neural artificial, conhecida como MLP. O processo é chamado então de retropropagação do erro médio quadrático. No próximo vídeo, nós vamos discutir um pouco a aplicação de redes neurais em sistemas de controle. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva em nossos canais. E não esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você nos ajuda a produzir mais vídeos. Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos discutir a aplicação de redes neurais artificiais em sistemas de controle. Bom, em sistema de controle, em malha fechada, nós temos um controlador que é aplicado em uma planta. Essa planta ela é modelada aí através da sua função de transferência. Na saída da planta existe o valor que nós queremos controlar. Essa saída então é realimentada e comparada com uma referência, se obtém o erro e esse aplica no controlador, certo? Então, essa é a aplicação mais clássica aí de sistemas de controle. Uma aplicação das redes neurais são em plantas que são muito complexas ou não lineares, certo? Nesses casos nós podemos ter alguma dificuldade no projeto do controlador. Então uma forma de transformar uma planta não linear em um sistema linear é aplicar nessa planta a sua função inversa. Essa função inversa pode ser modelada por uma rede neural artificial do tipo MLP. Dessa forma, aplicando essa função inversa na planta, eu obtenho uma nova planta e o meu controlador vai enxergar essa planta como tendo uma função de transferência unitária, o que vai facilitar em muito o projeto aí do meu controlador. Para obter essa função inversa, basta que eu utilize um conjunto de dados, ou seja, eu pego a minha planta, aplico um sinal de entrada, vou obter um sinal de saída, certo? Para obter a função inversa, eu preciso treinar a minha planta, onde a entrada da rede é a saída da planta e a saída da rede desejada é a entrada da planta. Então, se eu aplicar o treinamento da minha rede neural com esses dados, ou seja, na entrada a saída da planta e na saída os dados da entrada da planta, eu vou fazer um modelo inverso da minha planta. Aplico o processo de treinamento que nós discutimos no vídeo anterior. No final do processo, a minha planta então vai estar modelando a função inversa da minha planta. Aplicando então o controlador mais a minha MLP que está fazendo a função inversa, o meu controle vai enxergar a planta como tendo um ganho unitário. Posso então dimensionar os ganhos aí do controlador de maneira mais fácil. Bom, uma outra aplicação aí então da rede neural, certo? Seria no controle em si. Ou seja, desenvolver um controlador que seja uma rede neural. Então, nesse caso, eu vou ter minha referência sendo aplicada na rede neural, eu vou ter a saída da minha planta aplicada na rede neural. Com base nessas informações, eu vou ter então o meu sinal de controle que vai ser aplicado na rede. O problema nesse caso é como eu obtenho os dados de treinamento. Porque a princípio você não sabe qual que é o melhor sinal para ser aplicado na planta quando eu tiver um dado à entrada e um dado erro. Bom, uma saída para isto é pegar um controle que já existe, certo? E que eventualmente ele utilize mais dados e tentar obter os dados de mapeamento para o treinamento a partir desse controle.
O problema, de certa forma, é que a tua máxima performance da rede vai ser a performance desse controlador, porque você está mapeando esse controlador. Vamos pegar um exemplo aqui, que é o controle de fluxo de potência de um gerador de indução duplamente alimentado. Então, nessa aplicação, eu preciso controlar a tensão que é aplicada no circuito do rotor para controlar o fluxo de potência no estator. Uma aplicação para gerador é muito aplicada em geradores eólicos. Vamos tentar ver essa abordagem, então, para ver como poder projetar ou obter aí os dados de treinamento da rede. Então, nesse caso, para controlar aí a potência do estator, tanto ativa quanto reativa, eu preciso estar lendo aí a tensão e corrente do estator. Baseado nesses dados, eu posso então estimar quais são as correntes que eu preciso aplicar no rotor, tanto aí a minha referência quanto o valor lido da corrente do rotor. Obtenho os erros aí da minha corrente de eixo direto e quadratura, aplico em PIs, vou ter as tensões que eu preciso aplicar no rotor, certo? Então, se eu dimensionar de forma corretamente esses PIs, eu posso ajustar esses PIs para diferentes faixas de funcionamento, ou seja, o valor do ganho proporcional integral ele pode estar ajustado dependendo aí da velocidade que o sistema está trabalhando e dependendo da faixa de ganhos. Então, ou seja, seria um PI adaptativo que eu estaria modelando aí na minha rede. Deixa esse sistema funcionar, obtenho aí os dados que eu preciso, da tensão que eu preciso aplicar na minha planta. Então a minha MLP vai calcular as tensões que eu tenho que aplicar no rotor, baseado aí na referência de potência e nos valores atuais da potência, e também na velocidade do rotor. Com esses dados, a minha rede MLP então é capaz de calcular a tensão que tem que ser aplicada no circuito do rotor. Então a minha rede, ela tem aí como entrada a potência reativa e a potência ativa, o erro da potência ativa e reativa e a velocidade. Essa rede foi projetada aí com 5 neurônios na camada intermediária, e na camada de saída eu tenho a tensão de eixo direto e de quadratura do rotor. Para obter os dados de treinamento, foi aplicado uma série aí de degraus nas potências, tanto ativa quanto reativa, e também foi variada a velocidade para velocidades abaixo e acima da velocidade síncrona. A maior parte dos dados para o treinamento foi sempre em torno da transição, certo? Que isso é mais importante aí do que o valor estabilizado. É claro que também foi pego dados estabilizados, mas se concentrou-se mais nas transições, quando eu tinha uma variação de potência. Aqui nós temos o resultado. Então eu tenho dado de simulação da minha rede funcionando, e também aqui dados experimentais, mostrando que isso aqui também funciona na prática, certo? Então aqui foi aplicado um perfil de variação de potência diferente do que foi aplicado no treinamento, e mesmo assim a nossa rede foi capaz de generalizar e controlar corretamente as tensões do rotor para controlar a potência do estator, tanto ativa quanto reativa. Uma outra abordagem um pouco mais complexa seria aplicar algoritmos genéticos para treinar nossa rede. Uma vez que nós não temos aí os dados de entrada e saída, eu posso evoluir os pesos da rede para obter um melhor resultado. Essa é uma estratégia interessante porque você não está modelando um controle que já existe. Você está desenvolvendo o controle da tua rede neural a partir do zero. Então, nesse modelo, nós temos o modelo DFIG, do gerador duplamente alimentado. Nós estamos lendo as potências ativas e reativas, as tensões do estator, as referências. Estamos, então, aplicando todas essas variáveis aí na entrada da nossa rede. O algoritmo genético vai ajustar os pesos de tal forma que ele minimize o erro na potência ativa e reativa, que é o que você quer controlar nesse tipo de gerador, certo?
Então aqui nós temos a topologia dessa rede que foi treinada, né, que foi evoluída pelo algoritmo genético. Como entrada aqui nós temos mais entrada, né? Veja que temos 7 dados de entrada, a potência ativa e reativa, os respectivos erros dessas potências, a velocidade e também a tensão do estator, no instante atual e no instante anterior. A camada intermediária também tem mais neurônios, tem 10 neurônios aqui na camada intermediária, e novamente na saída, os 2 neurônios com as informações de tensão de eixo direto e de quadratura do rotor. Aqui novamente foi aplicado um perfil similar aí, né, de variação de potência ativa e reativa, além de se aplicar aí um afundamento de tensão, certo? Então essa rede foi treinada para, além de controlar o gerador em condições de funcionamento normal, também em condições de falha da rede. Novamente, aqui nós temos o perfil do controle, a referência e a leitura da potência, para um perfil diferente do que foi aplicado no treinamento. Nós podemos ver aqui dados de simulação e dados obtidos experimentalmente. E o resultado da rede aplicado para o afundamento de tensão, certo? Então, notem que quando tem um afundamento de tensão, a potência ativa ela é removida. Não tem sentido aplicar potência ativa se eu tenho uma falha na rede. Mas, por um outro lado, é aplicado energia reativa. Isso ajusta na recuperação do sistema. Então aqui nós temos de novo dados de simulação e dados experimentais para essa situação de falha na rede, mostrando que o sistema que foi desenvolvido atendeu às expectativas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo sobre redes neurais e que ele seja útil em quem esteja interessado nesse estudo, certo? Até mais! E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva em nossos canais. E não esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você nos ajuda a produzir mais vídeos. Obrigado!